Hebreus 5, do verso 11, né, ao verso 14, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. É o nosso texto de hoje. Amém? Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Vamos fazer a leitura, é uma advertência do autor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveria ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Verso 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, e não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas da fé em Deus, o ensino de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Até aí. Vamos orar? Curva a cabeça, deixa aberta aí, curva a cabeça. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. E principalmente suplicar, Senhor, a Sua graça nessa noite, de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra. Eu te suplico, ó Deus, a Sua graça, o enchimento do Espírito Santo, para que eu possa trazer a Sua palavra nessa noite, para que o povo possa ouvir, entender, compreender a Sua palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu te peço. Me dá sabedoria, me dá compreensão, me dá discernimento para que eu possa ensinar a Sua palavra. E da mesma maneira, Senhor, enche o coração de todos que estão aqui para que eles possam ouvir, entender e compreender. Por favor, ó Deus, derrame o Seu fogo mais uma vez, Senhor, para que nós possamos ser compungidos, para que o nosso coração possa ser transpassado pela Sua justiça, pela Sua palavra. Que nós possamos ver a Cristo, Senhor, como único e suficiente Salvador nessa noite. Que nós possamos ver a Sua obra maravilhosa. Que nós possamos tomar o propósito de buscar Ele cada vez mais, ó Deus. De buscar Ele cada vez mais, a cada dia que passa, intensificar cada vez mais a nossa busca pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, te agradeço mais uma vez em nome dEle, do nosso Senhor Jesus. Amém. Aqui no capítulo 5, no verso 11... No capítulo 5, o autor ele começa a ensinar acerca de um tema, né, que é o sacerdócio de Cristo, Cristo como sendo o sacerdote e rei. No Antigo Testamento era comum ver a figura de Cristo sendo rei e profeta. Agora, Cristo como sendo rei e sacerdote não era muito comum. Aqui o autor ele vai tratar da situação de Cristo como sendo sacerdote e rei, né? Ele faz um contraste entre o sacerdote de Arão e o sacerdote de Cristo, e nós vemos que ao tratar desse assunto, que dura até mais do que vai além do capítulo 6, capítulo 7, e pode ser que vai até mais além, que é o sacerdote de Cristo, Melquisedeque como sendo um tipo de sacerdote de Cristo. Nós vemos que entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que ele dá continuidade a esse tema de Melquisedeque como sendo um tipo de sacerdote, na tipologia de Melquisedeque, ele faz uma pausa para fazer uma advertência contra a imaturidade espiritual da igreja, né? O que nós veremos hoje é uma advertência contra a imaturidade espiritual, contra a pequenez da igreja, quanto à preguiça da igreja de ouvir, de buscar conhecimento de Deus. Então ele vai fazer essa advertência, né? Ele chama aqui a igreja de tardios, né, em ouvir, chama de criança, né, porque eles não estavam conseguindo ter um crescimento espiritual. E a preocupação dele, ele deixa claro aqui com essa advertência, é que ao momento que ele explicasse a tipologia de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo,
a igreja não compreendesse por causa da sua pequenez espiritual, né? Por causa que eles eram pequeninos, né, espiritualmente, porque eles eram crianças e eles não conseguiriam suportar grandes doutrinas, né, como Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo, Cristo como sendo um sacerdote e rei, né? Então ele foca nisso e ele deixa claro aqui exatamente isso, né, para o povo, que eles não conseguiriam entender o seu ensinamento acerca da tipologia de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo. Por causa de quê? Por causa da pequenez espiritual deles, né? Eles eram imaturos espiritualmente. Nós veremos aqui que o propósito de Deus é que nós sejamos grandes, que nós sejamos varões, né, varonilmente espiritualmente, que nós sejamos pessoas grandes espirituais, que conseguimos compreender as doutrinas que Deus tem grandes para nos mostrar, enquanto que a igreja de Hebreus ela era uma igreja pequena, era uma igreja encolhida, era uma igreja tardia, era uma igreja de nécios, pessoas que não estavam compreendendo as grandes doutrinas e ficava ali ele diz aqui que precisa novamente de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares da doutrina de Deus. Sabe o que são os princípios elementares da doutrina de Deus? São os 10 mandamentos. Eles não compreendiam os 10 mandamentos, né? O credo apostólico, que é o crer em Deus Pai. Eles estavam precisando de alguém que ensinasse essas doutrinas básicas para eles, a oração do Pai Nosso, que são coisas simples, né? Que crianças, né, compreendiam. Eles não estavam conseguindo compreender essas coisas pequenas. Ele fala, precisa novamente de alguém que vos ensina isso. Por quê? Quando ele fosse explicar uma grande doutrina como sendo a doutrina de Melquisedeque como o tipo de Cristo, eles não entenderiam, né? Como entender a Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo, né, se eles não conseguem entender estão precisando de alguém que torne a ensinar eles os 10 mandamentos. Então essa advertência que o autor de Hebreus para fazer aqui no meio do seu ensinamento dessa doutrina do sacerdócio de Cristo, né, que nós veremos hoje, né? O autor ele vai fazer aqui uma advertência à imaturidade espiritual. O que é imaturidade espiritual? É uma pessoa que não consegue compreender as coisas grandes de Deus, né? Ela é muito pequena, ela é muito rasa, né? Ela não consegue compreender quando trata de uma coisa. Quando se trata de justificação pela fé, por exemplo, que é uma coisa a coisa primordial, que é uma coisa simples de compreender, mas que também é um pouco complicada, ela já não consegue entender o que é justificação pela fé. E quando trata da tipologia aqui que ele vai tratar, que é a tipologia de Melquisedeque, né? Aí sim que a igreja não compreenderia mesmo por causa da pequenez espiritual, né? Então nós vamos ver isso aqui. No domingo passado, né, o que nós vimos quinta-feira passada, nós vimos a grandeza do sacerdote de Cristo, principalmente quando posto em contraste com o sacerdote da ordem de Arão, né? Nós vimos também que Jesus, ele é de outra ordem diferente à ordem de Arão, que é a ordem de Melquisedeque. Nós vemos que a ordem de Arão, né, gerava sacerdotes e apenas sacerdotes. Porém, a ordem de Melquisedeque, ela constitui Jesus Cristo sacerdote e rei, algo que era impossível à ordem de Arão. Era impossível se levantar um sacerdote da ordem de Arão que fosse rei. Ou ele era sacerdote ou não era. Agora, porém, Cristo ele veio de outra tribo, da tribo de Judá. Ele pertence a outra ordem, que é a ordem de Melquisedeque, que constitui ele sacerdote e rei. E vai muito além, sacerdote eterno. Os sacerdotes da ordem de Arão, eles eram sacerdotes que eram impedidos pela morte de continuar. Cristo, como sendo da ordem de Melquisedeque, ele é um sacerdote rei que continua para sempre a exercer o ministério do sacerdócio, né? Então nós vemos isso aí no domingo passado, né? O autor também ele começou a tratar da tipologia de Melquisedeque, porém ele faz uma pausa, né, ao que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 5, ele faz uma pausa para chamar a atenção do povo a se dedicar mais em conhecer a Deus. O apelo do autor aqui é chamar o povo a crescer espiritualmente. Vocês não podem continuar crianças, né? A igreja não pode continuar crianças
necessitando apenas de leite, né? Quem aqui gostaria de ter um filho, que esse filho crescesse e continuasse como uma criança, com as brincadeiras de criança, um homem barbado, né? Se alimentando de leite, como uma criança, né? Brincando, as conversas de criança, as brincadeiras sem graça de criança, fazendo coisas estúpidas como uma criança faz. Ninguém gostaria. Deus também não quer. Deus também não quer um filho, né? Um cristão que é um filho de Deus e que continua sendo criança para sempre, tomando leite, né? Tem necessidade de leite, porque não suporta o alimento sólido. Quando fala do alimento sólido, quando fala de Melquisedeque, que é a tipologia de Cristo, o sacerdote Arão, ele não consegue compreender, não consegue entender. Então, nós vemos aí que a maior preocupação dele, né, era chamar o povo, a atenção do povo, para que o povo se dedicasse mais a conhecer a Deus. O povo não estava tendo influência, né? Quando fala que o povo era tardio em compreender, ele estava falando que eles eram preguiçosos, né? Eles não tinham interesse mais pelo conhecimento de Deus. Eles não queriam mais o conhecimento de Deus, eles eram tardios. O que mais nós podemos observar aqui antes de nós entrarmos nesse texto? Nessa advertência que o escritor vai fazer aos cristãos hebreus, ele declara explicitamente que os seus leitores, ou seja, os cristãos, eles não têm condição nenhuma de receber o ensinamento que ele se sente obrigado a dar a eles, né? Eles eram tardios em ouvir, né? Eles eram lentos para ouvir, devagar para ouvir, né? E por essa causa, por eles serem lentos em ouvir, por eles serem devagar em ouvir, né? E por essa causa, a tipologia relativa a Melquisedeque poderia ficar além da sua compreensão. Por eles ser tardios em ouvir, quando eles explicassem a tipologia relativa a Melquisedeque, eles poderiam não compreender. Ele deixa claro que por causa da pequenez espiritual deles, eles não poderiam compreender a tipologia relativa a Melquisedeque. Nós estudamos no domingo passado um pouco acerca de quem era Melquisedeque. Nós vimos que Melquisedeque ele aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez em Gênesis 14, parece, quando ele encontra com Abraão, voltando da matança dos reis, abençoa Abraão, né? Ele leva vinho e pão, né? Nós vemos que vinho e pão é claramente, nitidamente uma alusão a Cristo, porque Cristo, ele diz, no dia que ele foi morto, o que ele fez? Ele pegou e nos deu a comer o vinho e o pão, o corpo e beber o seu sangue. Então nós vimos acerca de Melquisedeque e hoje nós continuaremos esse assunto, essa tipologia de Cristo e Melquisedeque até por volta do capítulo 7, capítulo 8 e daí em diante ele vai tratando acerca de Cristo como sendo sumo sacerdote, né? Nessa advertência o autor acusa a igreja de ser crianças espirituais, né? E por causa disso eles estavam tropeçando na vida cristã. Uma criança, ela não compreende qual que é a vontade de Deus. A criança, ela não compreende claramente qual que é a vontade do seu pai. A criança que se alimenta de leite, ela não sabe qual que é a diferença da mão direita e da mão esquerda, né? E quando isso é aplicado ao cristão, quando o autor chama os cristãos aqui de crianças, né, que necessitam de leite, ele está dizendo que os cristãos aqui de Hebreus, eles estavam sendo tentados desistir justamente por quê? Porque eles eram crianças, porque uma pessoa que é grande espiritual, ele sabe que não tem para onde ir. Ele sabe que a parte de Cristo não tem salvação. Ele sabe que se ele deixar a Cristo, ele está perdido. Por que as criancinhas estavam achando que poderia deixar a Cristo e se sair bem, né? Porque eram crianças, não conheciam, não sabiam a importância de Cristo, não conseguiam ver a importância da salvação. Por isso eles eram crianças. Nós veremos algumas lições importantes aqui nesse texto, né, que nós acabamos de ler. A primeira lição que nós vemos aqui é a lentidão para ouvir, né? O primeiro ponto que nós abordaremos aqui é a lentidão para ouvir. Está aí no verso 11, diz assim, ó: a esse respeito, a que respeito que ele se refere aqui? Ao respeito que ele começou a tratar, a tipologia de Melquisedeque, né? Relativa a Melquisedeque. Melquisedeque ele é um tipo de Cristo, né? Por que ele enfatiza Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo? Porque Melquisedeque, ele enfatiza o fato de que Jesus Cristo ele é rei e sacerdote. A única pessoa na Bíblia que é tida como sendo rei e sacerdote
era Melquisedeque. Então, ele continua tratando aqui, né, a respeito disso. Quando ele diz a esse respeito, ele está se referindo à tipologia de Melquisedeque, relativa a Melquisedeque. Né? Ele vai tratar muito disso aqui para frente para mostrar que Cristo ele é um sacerdote superior aos outros sacerdotes, porque ele é sacerdote e rei. Né? A esse respeito, temos muitas coisas o que dizer. Né? A respeito de Melquisedeque como sendo, a respeito de Cristo como sendo sacerdote e rei, temos muitas coisas de dizer e difíceis de explicar. Por que era difícil de explicar? Porque que a igreja tinha entendimentos em pequenininho, eles eram crianças. O tema não era difícil de explicar, a preocupação dele era que a igreja não compreenderia. Quando a igreja ela é criança, é pequena em ouvir, aí a situação se torna difícil de explicar. Né? Não é porque o pregador achava difícil de explicar Jesus Cristo como sendo o rei sacerdote. O difícil era explicar para uma igreja criança. Tenta explicar aí para o meu filho acerca de nem os princípios elementares, nem os 10 mandamentos ele não vai conseguir ouvir. A única coisa que ele precisa lá é de leite, não é? É por isso, não tem como, eu não consigo explicar para ele uma doutrina grande como a tipologia de Melquisedeque. E a igreja estava desse jeito, era difícil de explicar para a igreja por causa da sua pequenez espiritual. Eles não tinham mais prazer em buscar a Deus, eles não buscavam, eles não tinham mais prazer no conhecimento. Né? Eles ouviam, mas era muito rápido em esquecer. Diz aí, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Os hebreus, a igreja dos hebreus tinha se tornado tardios em ouvir. Não é o que significa tardios? Nós vamos ver agora o que significa tardios para vocês verem o que a igreja estava se tornando. O que é uma pessoa tardia em ouvir? A palavra tardia, ela vem do grego notros, me perdoa a pronúncia porque eu não sou muito bom no grego. É notros, a palavra tardio, ela vem do grego notros. O que notros significa? Qual que é o significado primordial de notros? O que notros significa? Notros significa tardio de mente. É uma pessoa que ela é tardia em compreender, né? Ela é muito lenta em compreender. É uma pessoa torpe de entender, né? Ela não consegue entender com facilidade. É uma pessoa que se recusa a entender. É uma pessoa que está aqui, mas o pensamento dela está lá longe, né? Uma pessoa torpe, uma pessoa vil no entendimento. Uma pessoa que ela entra no ouvido e sai no outro. Tardios em entender, é isso, uma pessoa que está aqui, mas o pensamento dela está longe. É uma pessoa dura de ouvido, uma pessoa que ouve, mas não compreende. É assim que a igreja era, é assim que os cristãos eram, eles eram tardios de ouvir, né? Eram tardios em ouvir. Eles eram nércios, né? Eram tolos em ouvir, e também a última coisa interessante aqui, eles eram incessantemente esquecidiços. Né? Eles ouviam, mas eles esqueciam muito rápido. Aqui não estou falando de você esquecer, né? Talvez você ache que é esquecer, ouviu e esqueceu. Não, eles esqueciam rápido demais. Eles não conseguiam reter, né? Eles não conseguiam reter nada. Eles eram extremamente esquecidiços. Esse era, né, o retrato daquela congregação. Eles estavam indispostos a ouvir, por isso, eles estavam indispostos a ouvir. Né? Eles não tinham disposição para ouvir. E por isso, né, as doutrinas, e por isso, por causa dessa indisposição a ouvir, as doutrinas referentes a Cristo se tornavam difíceis de explicar. Né? Se vocês se tornam difíceis em ouvir, fica mais difícil ainda explicar. Se a igreja se torna tardia em ouvir, é muito difícil para o pregador explicar algo que é o alimento sólido. Ele faz uma comparação aqui entre o leite, que é uma coisa rala, que é uma coisa rala, né, com o alimento sólido, que é algo forte. Uma criança, ela não consegue receber um alimento sólido. Você não pode dar uma costela assada, né, uma feijoada com uma criança como essa, porque ela precisa de leite, né?
Como que o escritor, como que o autor chegaria, como que o pregador chegaria para a igreja e dava a eles uma comida, uma comida sólida, quando na verdade que a igreja precisava de novo aprender os 10 mandamentos. A oração, a importância da oração, a importância da leitura, né? A igreja estava precisando aprender isso, a importância da oração, a importância da leitura, a importância dos 10 mandamentos, né? O credo apostólico estava... Como que você chega e explica algo tão grande, Cristo como sendo o rei sacerdote que reina para sempre no céu, para uma igreja que precisa dos 10 mandamentos ainda, né? Então esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui. Aqueles hebreus, né, aqueles cristãos, eles haviam perdido o ânimo, né? Eles haviam perdido o ânimo de conhecer a Deus. A disposição e a vontade deles aprender já haviam sido faz tempo. Eles não estavam ávidos pelo conhecimento de Deus. Eles eram preguiçosos em ouvir. Né? Eles eram preguiçosos em ouvir, por isso eles se tornaram tardios em ouvir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós observamos aqui é o crescimento retardado. Né? Eles tinham um crescimento retardatário. Né? Eles não conseguiam crescer espiritualmente. Nós vemos isso aí no verso 12. O autor vai dizer, com efeito, quando deveria ser mestre, né? Os cristãos de Hebreus, gente, isso é interessante. Isso é muito interessante. Eles eram tardios em ouvir, eles eram preguiçosos em ouvir. Olha o que aconteceu. Eles eram preguiçosos em ouvir, eles eram tardios em ouvir, mas eles já tinham ouvido muito. Eles já tinham ouvido muito a ponto de eles serem mestres, eles já deveriam estar ensinando, né, a palavra de Deus. Olha no verso 12. Pois com efeito, quando deveria ser mestres, já está ensinando os outros, atendendo ao tempo decorrido, dependendo de todo o tempo que vocês já tiveram, né, atendendo a todo o tempo que vocês já ouviram, todo o tempo que vocês têm de crente na igreja, né? Todo esse tempo que vocês têm de crente na igreja, vocês já deveriam ser mestre, mas vocês tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eles já tinham tanto tempo ouvindo, eles já poderiam ser mestres, mas eles estavam precisando de alguém que ensinasse para eles quais eram os 10 mandamentos. Eles precisavam de alguém que ensinasse para eles que não podia mentir, né? Não pode mentir, você tem que dividir, você tem que amar o próximo, né? Você tem que amar a Deus, você precisa ler todos os dias, você precisa orar todos os dias, você precisa ir na igreja, né? Eles eram crianças, precisavam ficar ensinando para eles as coisas mínimas, as coisas pequenas, como pegar-se na mão deles, vamos embora desse jeito. Né? Eles eram criança, eles precisavam de alguém que ensinasse para eles os princípios elementares de Deus, a importância da leitura, né? A importância da oração. Aí ele diz, né? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pelo fato deles estarem tanto tempo ouvindo, mas não compreendendo, por assim dizer, né? Eles estavam necessitando de leite, que era a comida da criança, né? Nós aprendemos aqui que o propósito de Deus para nós que somos cristãos, né? Para nós que somos evangélicos, o propósito de Deus para nós é que nós sejamos maduros na fé, que nós sejamos pessoas maduras na fé e que nós alcançamos a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nós crescemos a ponto de alcançar o nível de Cristo, né? Deus não quer que nós permanecemos criança para sempre. Como que um cristão vai conseguir sobreviver no mundo desse como uma criança, né? Ele não tem entendimento nenhum. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Não precisa abrir, pode anotar se quiser conferir depois. A vontade de Deus, o propósito do nosso Senhor é que nós cresçamos, atingimos a perfeita varonilidade, que é a estatura de Cristo. O desejo de Deus para nós é que nós atingimos o nível de Jesus Cristo. Mas aquela igreja, ela ainda estavam, né, eles ainda eram crianças, recém-nascidas, né, que precisavam de leite. O conhecimento deles das grandes doutrinas era nada mais do que como uma criança que acabou de nascer.
né? Enquanto que Deus querendo, né? Enquanto que Deus estavam querendo que eles crescessem espiritualmente. Terceiro ponto que nós vemos aqui, que nós podemos observar aqui, é a inexperiência na palavra da justiça. Eles eram inexperientes na palavra de justiça. Assim, além de ser criança, eles ainda eram inexperientes na palavra da justiça. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, todo aquele que precisa todos os dias ouvir que precisa orar, que precisa jejuar, que precisa ler a Bíblia, que precisa ir nos cultos, que precisa amar, que não pode ser sensual, que não pode usar uma roupa imoral, todos aqueles que se alimentam de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é uma criança. Eles eram inexperientes na palavra da justiça porque eles precisavam de leite, eles se alimentavam de leite. Não podia pregar uma doutrina sólida, uma coisa que trouxesse alimento sólido, porque eles ainda eram inexperientes. Porque eles eram inexperientes na doutrina, né? Eles eram inexperientes na palavra de Deus. Todo aquele que é criança, né? Ele é inexperiente na palavra de Deus. Todo aquele que é preguiçoso, é tardio, não tem vontade de conhecer a Deus, essa é a criança. O problema da criança é porque ela comete muitos erros, né? A criança ela não conhece qual que é a vontade dos seus pais, qual que é o caminho, ela não conhece qual que é o caminho que ela deve permanecer. As crianças espirituais, né? As crianças espirituais, elas estão sempre tropeçando. Elas não conseguem compreender qual que é a vontade de Deus para a vida delas. Elas não conseguem entender os caminhos que ela deve percorrer. E por isso ela cai em pecado, ela tropeça, ela xinga, ela briga, ela odeia, ela não perdoa, ela é sensual, ela é lasciva, ela não consegue discernir entre a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Ela vê tudo quanto é tipo de pregador achando que é certo, ela não tem um filtro espiritual, que nós veremos aqui agora no quarto ponto. Quarto ponto que nós vemos aqui, as vantagens da maturidade espiritual, está no verso 14, né? Mas o alimento sólido, né? A doutrina verdadeira, a doutrina elevada é para os adultos, para aquelas pessoas, né? Que pela prática, pela vivência da palavra, ela tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. As crianças, elas nunca vão poder receber o alimento sólido. Igual nós vamos continuar aqui o estudo de Melquisedeque, né? Se Deus abençoar, nós vamos continuar aqui o estudo, depois dessa advertência que o autor faz à igreja, né? Nós vamos continuar o estudo acerca da tipologia de Melquisedeque como sendo o rei sacerdote, como sendo um tipo de Cristo. E nós vamos ver quem aqui que não é criança, que é capaz de compreender isso. Porque as crianças, elas não vão compreender. As crianças espirituais, elas não vão compreender essa figura, né? Essa obra de Cristo como sendo o rei sacerdote, né? Então, o alimento sólido é para os adultos, para aquelas pessoas que têm vontade de conhecer Deus, aquelas pessoas que empenham em conhecer Deus, aquelas pessoas que aproveitam as oportunidades que elas têm. Elas vêm na igreja, não vêm para brincar, não vêm para conversar, não vêm para beber água, não vêm para ir no banheiro, elas vêm para ouvir, para aprender a vontade de Deus. Essas receberão o alimento sólido, porque o alimento sólido é para elas, não é para criança. O alimento sólido é para elas. Por quê? Porque essas mesmas, elas por praticar o que elas aprendem, elas são aperfeiçoadas, a ponto de discernir o bem e o mal. Elas têm um filtro, elas têm uma vantagem, elas têm um filtro, né? As pessoas que são maduras espirituais, elas têm um filtro, o filtro espiritual. Elas não comem qualquer coisa achando que é palavra de Deus. Elas não veem qualquer pregador e acham que é certo. O que eu mais vejo são cristãos que ouvem qualquer tipo de pregador e não tem um filtro, acha que aquilo é certo. A criança, ela não consegue discernir entre a sã doutrina, a doutrina verdadeira, e a heresia. Tantos pregadores que pregam heresias e eles estão ali, glória a Deus, amém, é isso aí mesmo. Não conseguem discernir, são crianças. Porque não conhece a doutrina, fica lá, aleluia, glória a Deus, vai fazer campanha, vai fazer procissão, vai, sei lá, né? Tantas coisas que eles arrumam, vai fogueira santa, vai...
Porque são crianças, não tem entendimento, não tem compreensão, né? Não consegue discernir, não tem um filtro espiritual. Acha que todo quanto é tipo de pregador é certo. Eu já ouvi muito isso. Vocês já ouviram? Eu aposto que as pessoas, a maior parte das pessoas aqui já ouviram. Tanto falando de Deus, tá bom, né? Quem aqui não já ouviu? Todo mundo aqui acredita que já ouviu. Tanto falando de Deus, tá bom. Isso aí é um tipo de criança espiritual que não consegue compreender que não, apenas falar de Deus não tá bom. Tem que falar o que é certo. Tem que falar a verdade. Né? Todo aquele que não é firmado na verdade é contra o Senhor. Pois é. Então não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, precisa estar firmado na verdade. O adulto, né, as vantagens da maturidade espiritual é que as pessoas elas praticam o que elas ouvem, né? Como crescer em maturidade, como crescer espiritualmente, como que eu chego à estatura de Cristo? É você ter ouvidos, você não pode ser tardio em ouvir, você precisa prestar atenção e aprender e praticar o que você aprende. É só assim que nós podemos chegar ao nível varonilmente de Cristo. É só assim que nós podemos chegar à altura de Cristo. É ouvir, né, com atenção. Por isso que Paulo fala, a fé vem pelo quê? Por vir na igreja sentar e ficar aqui de boa? Por vir na igreja beber água? Por abrir uma Bíblia e colocar ela aberta na estante? Não, a fé vem pelo ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir e receber no coração. Como que eu cresço espiritualmente? Como que eu deixo de ser criança? Né? É ouvindo e praticando. Porque enquanto você estiver ouvindo e sendo tardio em ouvir e não praticar, você continuar sendo criança. Qualquer um que prega, qualquer um que fala de Deus para você, tá bom. Aí você aplaude, você dá glórias a Deus, né? Tá pregando uma heresia, uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, uma pregação que é totalmente antibíblica, né? Que é por fora da Bíblia, você tá ali, aleluia, glória a Deus, tá certo mesmo, é um pregador, coloca nos status, coloca na rede social, isso é um belo pregador, e o cara tá pregando heresia. Por que você não descobriu? Porque você é criança, né? Porque você não tem entendimento, porque você não tem maturidade, você não percebeu que ele tá pregando heresia. É por isso que Paulo falou, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, por praticar, por ouvir e praticar, eles têm as suas faculdades, eles conseguem perceber, né? Eles têm os seus instintos, eles têm os seus sentidos aperfeiçoados, então eles conseguem discernir o que é certo e o que é errado, né? E o que é errado. Eu já vi tantas pessoas ouvindo, o padre está pegando certo, o pastor Cláudio, né? Nós vemos tantos pastores que zombam do nome de Deus, né? Faz piada com o nome de Deus, e as pessoas vão, aquele pastor é bom demais. Outro dia, lá em Belo Horizonte, quando eu morava em Belo Horizonte, aí o rapaz chegou pra mim e disse assim, você tem que ser que nem o pastor Cláudio, aquele pastor é bom demais. Eu falei, Deus me livre de brincar, de fazer gracinha com o nome de Deus. O evangelho é uma coisa séria, eu não posso estar aqui fazendo gracinha com o evangelho como que ele faz, brincando com o evangelho como que ele brinca, né? Então, aqueles que são maduros espiritualmente, né, eles têm um filtro espiritual, eles não aceitam qualquer coisa achando que é certo, né? Só porque falou de Deus é certo. Quinta e última coisa que nós observamos aqui é que nós devemos tomar um rumo em direção à perfeição, né? É o que ele diz aí no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Ele diz aqui, nós devemos tomar parte, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Nós devemos colocar de parte as coisas pequenas e deixarmos nos levar por aquilo que é perfeito. Nós não devemos abrir mão. Ele não está falando aqui que nós devemos abrir mão, mas nós devemos deixar de parte um pouco os princípios elementares, que é os 10 mandamentos, né? Você precisa ler a Bíblia, você precisa usar uma roupa, porque isso aqui já deve ser gravado, né, nos nossos corações. Nós devemos deixar isso um pouco de lado, de avançar para aquilo que é perfeito, para as grandes doutrinas, para o alimento sólido, por viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, uma vida que dá testemunho, né, uma vida diante de Deus. E ele vai citar aqui uma série de doutrinas que era muito conhecida, era muito explicada e que eles ainda estavam derrapando, né? Ele vai explicar aí acerca do batismo, né, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
Né? Então, além dessas doutrinas serem muito comuns, os hebreus ainda estavam derrapando nelas, eles não estavam conseguindo compreender elas. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para aquilo que é perfeito, deixamos-nos levar por aquilo que é grande, né? Abre os seus ouvidos, coloca o seu coração à disposição para ouvir a palavra. Ele fala, não lançando de novo, né? Não lançando de novo a base. Essa base, né? Os estudiosos eles compreendem ela que os hebreus, que eram principalmente os judeus, eles tinham uma base que era o Antigo Testamento, né? Eles confiavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus para eles, então eles lançaram aquela base. O escritor de Hebreus não lance de novo essa base, né? Volte para Cristo totalmente, né? Porque a base que é o Evangelho já está lançada, continue nele. Ele vai citar, né, uma série de doutrinas que eram muito comuns de ser explicadas, que eram simples, porém, eles estavam derrapando nela. Eles falam do arrependimento de obras mortas, né? Que todas as pessoas, elas passam por isso. O início da vida cristã, ele inicia com a fé em Deus e a pessoa vai se arrepender das obras mortas. Obras mortas, né, são pecado. Tudo que você faz que não está voltado para Cristo é uma obra morta. Se você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não faz aquilo porque você entende quem Cristo é, uma obra morta, porque ela não te acrescenta nada, né, aos pecados e etc e tal. Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, né, que nós precisamos ter, o ensino de batismos, né, que o batismo é integração na vida cristã, né, o batismo ele é muito importante. E por falar de batismo, nós já faz bastante tempo que nós estamos tentando marcar um batismo, né, eu preciso dar o estudo também. Era para a minha irmã marcar, ela estava organizando isso e ela vazou, né, ela precisou ir embora. Mas eu vou organizar o batismo, nós vamos dar o estudo acerca dos batismos para quem quiser professar sua fé publicamente. Quem quiser professar sua fé pode falar comigo, né? Nós vamos estar organizando esse batismo, vamos organizar também o local para ir. Já era para ter organizado faz tempo, né? Mas se Deus abençoar, nós vamos organizar, porque é necessário, não pode ficar sem. O batismo ele faz parte da soteriologia. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação, né? Faz parte do culto. Batismo, ceia, pregação, louvor, são as coisas que fazem parte do culto. A oferta, o dízimo, né? São as 5 coisas que fazem parte do culto, o princípio regulamentador do culto. Então é necessário que tenha, né? É onde que você vai professar sua fé publicamente, né? Onde que você vai estar dando mais um passo de fé, onde que você vai estar professando a fé, você vai professar que você crê, né? Jesus fala, todo aquele que crê, se arrepender e for batizado, precisa ser salvo. Não que você não vai ser salvo se você morrer antes de ser batizado. Se você não tiver oportunidade, né? Eu estou falando aqui, não tiver oportunidade. Igual você sai daqui hoje, ali, toma o carro, ou toma um tiro e morre. Não, eu vou para o inferno porque eu não fui batizado, não. Né? Agora, se você souber que precisa batizar e negligenciar, isso aí já é outros casos. Né? Aí já é um problema, né? Porque você está negligenciando, você não dá crédito à palavra de Deus. Então nós vamos organizar aqui acerca do batismo, né? Eu vou orar, pegar com Deus para que nós conseguimos organizar esse estudo. Vou marcar um dia para nós fazer esses estudos, né? Mais provavelmente vai ser no sábado. Nós vamos fazer o estudo acerca do batismo para quem quiser dar esse passo a mais na vida cristã, né? Que é um passo maravilhoso. Que nem minhas irmãs falam, foi um dos melhores dias da minha vida, né? Quando nós professamos a nossa fé, né? Um dos melhores dias, o dia que você está realmente ali, como se fosse o selo, né? O símbolo, o batismo. E então nós vamos estar organizando aí. Mas eu aviso aqui no próximo domingo, ou na sexta-feira, eu aviso aqui como nós vamos fazer. Para quem quiser só me procurar, nós vamos tomar o nome, né? E vamos preparar o estudo para todos. Ele continua o batismo, né, no verso 2 do capítulo 6, o ensino de batismo, a imposição de mãos. A imposição de mãos ela era muito como nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos que Pedro chegou, né, em Samaria,
impôs as mãos sobre os samaritanos, eles receberam o Espírito Santo, né? A oração dos presbíteros impõe a mão sobre a igreja, eles recebem o Espírito Santo. Os presbíteros impõem as mãos para nomear mais presbíteros, então a imposição de mão era muito comum, né? No Antigo Testamento, quando o culto estava acontecendo, eles levaram um cordeiro, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, transferiu os pecados do povo para o cordeiro, e então eram assuntos que eram muito comuns tanto para os judeus quanto para os cristãos. A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, né, que era um assunto também que era muito tratado, e que mesmo assim eles não estavam compreendendo. O que é a ressurreição dos mortos? Como que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Nós ficamos mortos até o último dia. O que acontece depois da morte? Também era um assunto que eles estavam derrapando, e acerca do juízo eterno, né, o julgamento do último dia. Todos nós sabemos que vai ter um julgamento do último dia, que todas essas pessoas serão julgadas, né, umas receberão recompensa, outras serão condenadas, e ele diz, né, no verso 13 ele finaliza dizendo: isso faremos se Deus permitir, né, que isso aqui, se Deus permitir, nós vamos dar mais sequência a isso. Mas o foco aqui mesmo é buscar a perfeição. Eu vou finalizar com isso. Gerson vai colocar o fundo, nós temos alguns minutos aqui. Eu gostaria de finalizar com isso, né? Eu gostaria que vocês meditassem, pensassem em tudo que foi dito aqui hoje, né? Nós vimos que o escritor, ele para praticamente um capítulo e meio, né? Ele para praticamente um capítulo e meio para fazer essa advertência aos cristãos para que eles não fossem mais crianças. O problema de ser criança é porque você não leva a sério nada. Uma criança leva alguma coisa a sério? Uma criança, ela só pensa em brincar, em se divertir. Ela não leva as coisas a sério. E pelo fato de não levar as coisas a sério, elas pecam. Os cristãos que não levam as coisas a sério, eles pecam contra Deus. Eles não dão testemunho, eles são lambões, né? Eles não buscam a Deus de verdade. Então, a preocupação do autor é que eles continuassem crianças e não compreendessem as grandes doutrinas e não pudessem receber alimento sólido. Então ele escreve advertindo eles: presta atenção, não sejam mais tardios em ouvir, não sejam preguiçosos, aproveitem o tempo que vocês têm para ouvir, né? Apliquem o que vocês aprendem nas suas vidas, dê testemunho, vivam para Deus, né? Para que vocês possam receber o alimento sólido, né? Todos aqueles que se alimentam do alimento sólido, eles têm discernimento para entender. Vocês lembram que nós lemos aqui, né, que Jesus: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Eu chego no aprisco, eu abro as portas, eu chamo elas pelo nome, né? As ovelhas ficavam tudo misturadas. Ovelhas de 5 pastores ficavam misturados ali no aprisco. Cada pastor chegava, abria a porta e chamava as ovelhas. Elas vinham para fora, elas ouviam a voz dele, elas reconheciam a voz dele. E Jesus fala: de maneira nenhuma elas ouviriam a voz do mercenário. Qualquer um que chegasse lá e chamasse, elas não sairiam. Você sabe por quê? Que as ovelhas de Deus, elas ouvem a voz de Cristo, somente a voz dele, porque elas são grandes espirituais, né? Elas conseguem discernir, elas não ouvem qualquer voz, elas não são levadas por qualquer coisa. Elas não pensam que qualquer um, só porque fala de Deus, é de Deus. Então o autor, ele queria justamente isso, que eles crescessem espiritual. E não apenas ele queria o que Deus queria, porque o propósito de Deus para nós é que nós crescemos espiritualmente a ponto de chegar à imagem de Cristo. Como que eu faço isso? Ouvindo, né? Não tendo preguiça de ouvir, né? Praticando na nossa própria vida. É só assim que nós poderemos chegar à varonilidade, né, de Cristo, né, semelhante a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque nós sabemos que se o Senhor não tivesse estado aqui conosco, essa palavra não significaria nada. Ela seria mais uma palavra vazia, Senhor, que entraria num ouvido e sairia em outro. Essa palavra seria mais uma palavra para uma igreja
tardia em ouvir, mas eu sei que o Senhor se manifestou no nosso meio, ó Deus. Eu sei que o Senhor está trabalhando no coração de cada um aqui, de maneira que nós não seremos mais tardios em ouvir. Eu sei, ó Deus, que tem muitos, que tem alguns aqui dentro, não sei se são todos, mas tem uma boa parte aqui dentro que já tomou a decisão de não ser mais criança, de levar a sério a sua palavra, né? Eles tomaram essa decisão, mas eu sei que muitos pode ser que não tenham força, ó Deus, para colocar essa decisão em prática. Então eu rogo ao Senhor que o Senhor dê força a eles, que o Senhor conceda graça a todos aqueles que tomaram essa decisão, ó Deus, de te buscar mais, de te amar mais, de empenhar na sua obra. Senhor, todos tomaram a decisão de dar um passo a mais. Eu sei que tem muitos, Senhor, que ouviram a palavra e que tomaram a decisão de buscar o Senhor de verdade, de pôr em prática tudo aquilo que eles estão ouvindo. Eu sei, ó Deus, eu entendo, eu compreendo, eu sei que o Senhor trabalhou no nosso meio. Eu te peço, eu te rogo, não por mim, porque eu não tenho mérito, não por nenhum de nós não temos méritos, mas nós rogamos pelo nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que o Senhor, ó Deus, manifeste, que o Senhor coloca em prática todos os planos que eles tiveram para buscar o Senhor, que o Senhor conceda aquela graça sobrenatural, aquela graça maravilhosa para que nós possamos buscar o Senhor mais, que nós possamos ter ouvido o Senhor e praticar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, eu te peço, eu te suplico, nos ajude a viver mais essa semana, Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Nos ajude a viver a cada dia para o Senhor, todos os dias no temor do Senhor, temer o seu nome, todos os dias viver debaixo da sua graça, debaixo do seu temor, ó Deus, da sua lei. Eu te peço e te agradeço mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.